Amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. É bom nós estarmos juntos mais uma vez para cultuar o Senhor. E uma vez mais a gente estava ali enquanto conselho, orando antes do culto e comentando. Cada domingo é um frio na barriga, né? Será que vai chover? Será que não vai? Mas Deus tem sido misericordioso conosco, mandando a chuva e também permitindo a gente se reunir para cultuar Ele aqui enquanto a gente está nessa situação. A gente está começando hoje uma nova série de mensagens. Infelizmente o visual vai ficar muito prejudicado pela qualidade da nossa projeção, porque a gente tinha duas escolhas. A gente ou colocava na televisão, que está ali, mas muito pequeno para quem está mais ao fundo, ou a gente sacrificaria algumas questões gráficas do slide, mas conseguiria projetar para todo mundo conseguir acompanhar. Possível que a grande maioria de vocês viram a divulgação dessa nova série de mensagens que a gente está começando hoje, né? Essa nova série é baseada numa série de TV, mais especificamente de stream, né, da Netflix, que virou sucesso mundial. Se você for perguntar assim, você me recomenda assistir? Eu vou dizer assim, não. A título de entretenimento, não é uma coisa assim muito agradável de se ver pela violência das cenas, né, por muita coisa que é apresentada ali. Mas, como eu disse, virou sucesso mundial. Se o seu filho... E aí eu chamo a sua atenção para os pais de adolescentes, pré-adolescentes principalmente, crianças. Se o seu filho ainda não assistiu escondido, não sei como é que é a dinâmica no seu lar, muito provavelmente já tem um coleguinha de escola que assistiu. Então, se você viu ele brincando de alguma coisa assim, batatinha frita, 1, 2, 3, é porque está tratando dessa série, né? É uma série que eu não quero dar spoilers aqui, a ideia não é falar da série, mas é pegar princípios que são tratados ali e examinarmos isso à luz da Palavra de Deus. Justamente por isso que a gente está fazendo essa nova série aqui, né? Se o mundo inteiro está vendo, se o mundo inteiro está comentando, se o mundo inteiro está acompanhando isso, povo de Deus, o que a Bíblia fala a respeito dessas coisas que estão sendo tratadas e apresentadas ali? Então existe a perspectiva de que a gente tem aqui 6 mensagens dessa série, né? Não tratando cada mensagem aqui em conexão especificamente a um episódio, não é essa a ideia. Mas a ideia é pegar pelo menos 6 princípios que são abordados ali naquela série e olharmos para a Palavra de Deus e examinarmos a Bíblia, então, para juntos nós conseguirmos alcançar aqui algumas conclusões sobre isso que todo mundo está vendo, todo mundo está falando, todo mundo está comentando, né? Então a série é Squid Game, o nome dela, mas ficou mais conhecido como Round 6, né? Aparece a palavra round em inglês e o número 6. E aí nós pegamos esse pano de fundo para dar start nessa nova série aqui, dizendo isso, né? Round 6, você está perdendo no jogo da vida? Porque a ideia da série é essa, é um jogo. Algumas pessoas são recrutadas de maneira secreta para participarem desse jogo. À medida que a gente for avançando com essas mensagens, eu vou dando mais detalhes, né? Mas essas pessoas são recrutadas para participarem desses jogos, e elas chegam ali e são jogos de criança, a priori, jogos infantis. Só tem 3 regras os jogos ali, né? E elas são convidadas a participarem até que elas percebem a profundidade e a gravidade daquilo que elas entraram. Então, como eu disse, são jogos que ao final são muito violentos, são assassinatos a sangue frio, inclusive, né? E é essa a tônica que eu quero pegar para essa nossa primeira mensagem aqui, porque a segunda regra do jogo é essa: se você não cumprir as regras do jogo, você é eliminado. Você é cancelado. Só que você não é eliminado saindo do jogo. Você é eliminado sendo morto. Você é assassinado a sangue frio nesse jogo, né? E é por isso que eu quero trazer aqui, e aí mais uma vez está prejudicado, ali é uma letra vermelha, nosso data show não vai projetar, mas o tema desse round 1 aqui, o tema dessa mensagem número 1 é o jogo da vida e a cultura do cancelamento. A ideia ali daquele jogo é, se você não cumprir as regras, se você não fazer o que se espera, porque ao final nem são regras, são condições. Se as pessoas que participam ali não obedecem às condições, elas são canceladas, elas são eliminadas. E isso, queridos, faz menção a algo muito presente na nossa cultura, no nosso contexto, que é isso que eu estou dizendo, que infelizmente vocês não estão vendo ali, que é a cultura do cancelamento. Repito, esse é o tema dessa mensagem dessa noite. O jogo da vida e a cultura do cancelamento. Essa expressão talvez seja nova para a maioria de nós, né? Mas é algo que acontece já há bastante tempo na história da humanidade, mas com o advento das redes sociais, isso explodiu de maneira exponencial.
Vocês não têm ideia, ou talvez tenham ideia, daquilo que eu estou falando aqui nessa noite, né? A situação, como é que ela se tornou enfática e está muito mais presente no contexto do nosso dia a dia do que, de repente, a gente possa perceber, né? Então, para vocês terem uma ideia, quando você joga no Google assim, cultura do cancelamento, em 0,6 segundos, ou seja, em menos de um segundo, aparecem 23.800.000 resultados para essa pesquisa. Ok? Em menos de um segundo, quando você joga essa expressão, aparecem todos esses resultados aí. O que é a ideia, então, dessa expressão? Cancelar uma pessoa virou uma prática usada por muitos nas redes sociais nos últimos anos. Você percebe que existem pessoas que têm seus seguidores, pessoas que ganham dinheiro com redes sociais, que são influenciadores, ou artistas, enfim. E essas pessoas, na grande maioria, elas são alvo, vez por outra, desse processo de cancelamento, né? Mas pessoas anônimas também, pessoas do senso comum também são. Para vocês terem uma ideia, esse termo, né, cancelamento, foi eleito como termo do ano em 2019 pelo dicionário Macquarie, que todos os anos seleciona as palavras e expressões que mais caracterizam o comportamento de um ser humano. E é justamente no contexto da pandemia, no final de 2019, mas no auge da pandemia em 2020, que esse termo ele define para esse dicionário aí a humanidade de maneira assim global. Expressões e termos que surgiram e que se tornaram referência naquele contexto. A própria revista Veja, na edição 2697, no dia 29 de julho do ano passado, lançou uma matéria que foi matéria de capa sobre esse tema, né? Ali você tem desde o juiz Sérgio Moro, que foi cancelado depois que saiu do Ministério do Governo, por muitas pessoas, até a princesa Isabel, para vocês terem uma ideia, quando alguns historiadores disseram que ela se apropriou da abolição aos escravos, que de fato não tinha sido ela que fez isso na história, né? Então são vários personagens ali, Drauzio Varela, Anitta, enfim, várias pessoas que aparecem nessa capa da revista Veja. Nessa revista aparecem alguns dados ainda sobre esse termo no Google, né? De acordo com o Google, as buscas por esse tema, no segundo trimestre do ano passado, apenas no segundo trimestre, haviam crescido 1.200%. Portanto, nós estamos falando de um tema presente, de um tema relevante, retratado implicitamente na série Round 6, e que todos nós estamos acompanhando e, quem sabe, sendo alvejados ou afetados por essa cultura chamada cultura do cancelamento. Eu quero pedir licença para vocês para ler um pequeno trecho do que aparece na revista Veja sobre essa reportagem de capa do ano passado sobre esse tema. Diz assim: nas redes sociais, o ato de cancelar é uma tomada de posição radical diante de uma conduta que se julga censurável. Só que essa condenação, além de eventualmente estar baseada em informações falsas, se espalha exponencialmente naquele comportamento de manada, típico das rinhas da internet. Uma das táticas do cancelamento é o exposed, que consiste em desmascarar alguém na praça pública online. Às vezes, pouco importa se é justo os dedos apontarem para um suposto comportamento hipócrita ou se as críticas são proporcionais. O justiçamento é imediato. E aí, quero concluir com o último parágrafo que diz assim: atire primeiro, pergunte depois. Essa é a regra. O que faz menção, então, ao que a gente vê na série da Netflix. Caso a figura acumule uma alta popularidade digital, o apedrejamento virtual ganha uma dimensão equivalente. Quanto mais seguidores, quanto mais conhecido, maior também é o chamado cancelamento. Então, de maneira geral, quais os principais alvos dessa cultura do cancelamento? Artistas, políticos, empresas, esportistas, jornalistas, influencers digital, pastores também acabam sendo alvo desse tipo. Eu quero trazer um caso mais recente, porque talvez isso faça mais sentido agora para a mente da gente. É possível que você ouviu falar de um homem chamado Maurício de Souza, jogador de um time de vôlei de Minas Gerais. Ok? Esse é o caso mais recente que apareceu aí na televisão, na internet, nas redes sociais. O que o Maurício de Souza fez? Ele expressou uma opinião contrária sobre, por exemplo, a linguagem neutra em novelas.
A gente vem vendo a militância dita progressista trabalhar para tirar a expressão ele ou ela, por exemplo, elix, porque aí você não chama nem de ele nem de ela, né? Expressões neutras. Então isso agora vai começar a aparecer em novela. Maurício Souza foi lá e fez uma publicação expressando contrário a esse posicionamento da linguagem neutra. Outra coisa que ele fez, ele se posicionou contrário contra o novo super-homem. Talvez alguns de vocês saibam, talvez alguns não tenham visto. O novo super-homem, a recém-lançada revista de HQ, aí, de quadrinhos, né? O super-homem que desde o seu avô a gente conhece. Agora, o novo Superboy, né, o filho do super-homem é bissexual, tá? Acabaram de lançar um super-homem que é bissexual e ele vai se apaixonar pelo colega dele, e inclusive aparece na revista em quadrinho dando um beijo no rapaz. O Maurício de Souza foi lá e publicou o contrário também, falando contra o super-homem bissexual. E ele também fez uma crítica contra uma jogadora, um jogador transexual num time feminino. É um homem, transvestido de mulher que joga num time feminino. Por isso, qualquer time que o cara vai jogar fazendo parte ali, a maioria das partidas eles ganham. Pela altura, pela força física, enfim. Ele também se posicionou ao contrário. O que aconteceu com o Maurício de Souza? Estava ali bonitinho, vermelhinho, um carimbo, ele foi cancelado. Os patrocinadores, principalmente a Fiat e a Gerdau, patrocinadores do Minas Tênis Clube, colocaram pressão na presidência, na equipe técnica e demitiram o Maurício de Souza por conta do posicionamento dele. Não apenas isso. Apresentadores da Rede Globo, por exemplo, numa programação de esportes, caíram matando, chamando ele de mau caráter, de homofóbico e de uma série de outros adjetivos pejorativos. E não apenas isso, na rede social ele foi enxovalhado de maneira geral porque ele expressou opinião contrária a esses temas que nós estamos falando aqui. Então, as redes sociais, a internet se tornou o Supremo Tribunal Virtual. Você não cumpriu as regras do jogo, você não cumpriu as condições da maioria, você é cancelado, você é eliminado. A sangue frio, sem dó e nem piedade, como a série Round Six apresenta nos seus episódios também. Pois bem, o Instituto Brasileiro de Direito e Religião, ele se posicionou diante desse caso do Maurício de Souza. O que ele falou? É extremamente preocupante o crescente cerco em desfavor das liberdades de expressão e liberdade religiosa, sobretudo em situações que envolvem questões ideológicas de gênero. Porque no final eles não querem a tolerância, principalmente os religiosos, eles querem o silêncio. Se você fala contrário, você provavelmente vai ser cancelado pela maioria das pessoas. Por isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Eu vou projetar ali, mas eu acho que não vai dar certo. Não vai dar certo. Bom, mas abre também. Mateus capítulo 7, versos 1 a 6. Mateus 7, de 1 a 6. A palavra de Deus diz assim: Não julgueis para que não sejais julgados. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se vos dilacerem. Aconteceu alguma coisa aí? Ok. Pode jogar lá direto, Gustavo, lá no final, onde já estava, no texto. Aí. Tá. A gente bate o olho nesse texto, não julgueis para que não sejais julgados. Inclusive, muitos teólogos da internet usam isso aqui, como por exemplo, alguém manifesta contrário a alguma coisa e logo vem lá alguém no comentário e fala assim, não julgue para não ser julgado, né?
Mas se você expõe, eles já te julgam imediatamente. Como é que a gente tem que lidar com esse texto? Porque no final das contas, a gente pode julgar, a gente pode emitir uma opinião ou não. O que Jesus está falando para nós aqui? Como é que eu, como crente, como é que eu vou absorver essa questão aqui para a minha vida, né, de maneira direta, de maneira pontual? Vamos ver se nosso equipamento vai deixar a gente caminhar aqui. Não sei se é o computador que está dando algum delay aí. Se é o sinal. Cadê o técnico Claudinho? Que não sejam hackers tentando nos cancelar, né? Se é cabo. Esse eu vou deixar em segredo, então. A sogra pode. Joia. Aí. Então o que Jesus está dizendo para nós? Será que Jesus está falando com esse texto aí, não julgueis para não ser julgado? Ele está falando para os cristãos, para os discípulos dele. Será que ele está falando para nós que a gente não pode fazer o curso de direito, por exemplo, e prestar um concurso para juiz? O cristão não pode ser um juiz de direito, exercer a magistratura para julgar as pessoas? Será que é isso que Jesus está falando? Ou será que Jesus está dizendo assim, olha, vocês não podem fazer uso do raciocínio, do senso crítico, da capacidade de avaliação? Isso que nos difere dos animais, esse senso crítico, avaliação, vocês não podem usar isso diante dos fatos da vida. Será que é isso que Jesus está falando para nós? Outra coisa, será que Jesus está dizendo que a gente tem que ser omisso, sem posição, diante dos acontecimentos e fatos? Se querem fazer gênero neutro, eu não vou julgar, deixa eu colocar. Se querem aí fazer um super-homem bissexual, eu não vou julgar, deixa eles fazer o que eles quiserem. Será que é isso que Jesus está falando para nós esse texto aqui, meus irmãos? O que é a resposta? Não é isso que Jesus está falando para nós aqui. Sabe por quê? Quando a gente olha ao longo das Escrituras a ideia de juízo e julgamento, a gente vai ver do Antigo Testamento, passando por Jesus, chegando na igreja primitiva, que não é essa a ideia. Por exemplo, a Torá, que é a lei de Moisés, o Antigo Testamento, fala de julgamentos e punições o tempo inteiro. O tempo todo ali no Antigo Testamento a ênfase é na justiça e na contenção do mal. A ideia de juízo está presente o tempo todo, o julgamento está presente o tempo todo. Então Jesus não está dizendo que não é isso que a gente tem que fazer. Por exemplo, os profetas, a gente vai ver eles confrontando os reis, emitindo diante dos reis o seu parecer. Eles não silenciam, eles não são politicamente corretos. Eles chegam diante dos reis, diante do povo e aponta erro, decreta juízo. Lembra de Davi, o que o profeta Natan fez? Expõe o erro, confronta Davi. Davi é quebrantado ali pelo Senhor e se arrepende do seu pecado, do seu erro. A gente vai ver Jesus, por exemplo, chamando os escribas e fariseus de hipócritas. Chama eles de sepulcros caiados, serpentes, raça de víboras. Olha o que Jesus está fazendo. Pensa se Jesus faz isso hoje no nosso contexto. Ia ser cancelado imediatamente. Paulo, ele exorta a comunidade de Corinto a tomar posição quanto a um homem que dentro da igreja de Corinto havia possuído a esposa do próprio pai. Possivelmente era a madrasta dele. A igreja estava sabendo dessa situação e ninguém fez nada. Paulo está falando, vocês têm que fazer. Vocês têm que julgar, vocês têm que emitir juízo, vocês têm que emitir o parecer, como igreja. Então perceba que o que a gente vai notando, desde a lei de Moisés, passando por Jesus, ganhando uma reinterpretação, apontando para a igreja do Novo Testamento, são basicamente dois cenários que vêm numa crescente consciência a respeito do juízo e do julgamento, a respeito dessas coisas que estão no contexto social à nossa volta. Primeiro cenário, o que a gente aprende aqui? Diante de erros claros e evidentes, nós precisamos tomar posição. Dentro do quadro da teologia bíblica, esse é o primeiro cenário que a gente precisa sair daqui, já a título de conclusão, ainda que eu não esteja concluindo. Tá? Diante de erros claros e evidentes, nós precisamos tomar posição. Mas o segundo cenário que nós somos levados a compreender é que diante de erros subjetivos e ocultos,
nós precisamos confiar no justo juiz. Isso aqui eu quero falar a título de conclusão, lá ao final. Mas eu quero pegar isso aqui para nós trabalharmos Mateus 7, de 1 a 6, que é o texto que a gente leu, observando pelo menos 3 elementos nesse texto que estão aqui dentro dessa questão. Como cristão, como povo de Deus, diante de erros claros e evidentes, nós precisamos tomar posição. Olha só o que a gente vai observar em Mateus 7, de 1 a 6, fazendo conexão com João 7, 24. Se por um lado Jesus está dizendo aqui, não julguem para que vocês não sejam julgados, eu preciso interpretar o que Jesus está falando aqui. Porque lá em João 7, 24, olha só o que a palavra me diz. Não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Ok? Então eu preciso entender que dentro dessa fala que Jesus está trazendo aqui, não julgueis para que não sejam julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Eu preciso entender primeiramente, o primeiro elemento, alguns julgamentos que eu jamais devo fazer. É isso que Jesus está falando aqui. Algumas formas de julgamento que jamais, como povo de Deus, essa palavra ele está falando para os discípulos dele, não é para os fariseus, não é para os escribas, é para aqueles que estavam seguindo ele. Jamais nós devemos julgar no seguinte aspecto: de maneira precipitada, precipitadamente. E esse é o grande foco da cultura do cancelamento. Julgar precipitadamente. Saiu uma notícia, saiu uma informação, pronto, vamos julgar. Já vamos condenar, já vamos escrever, já vamos cancelar. E parece uma situação, irmão, só de rede social, mas é aqui que eu quero trazer um pouco mais para perto da vida da gente. Quantas vezes a gente já tomou a definição de uma pessoa por aquilo que alguém nos falou a respeito dela? Alguém foi lá e contou alguma coisa, ou o ponto de vista que aquela pessoa vê a outra, ou de algo que aquela pessoa disse que aquela outra pessoa fez, conta isso pra gente e a gente já cancela. Às vezes sem conhecer. E essa é uma situação que ao longo da vida, com o desenvolvimento da maturidade, que não tem a ver especificamente com idade, a gente vai aprendendo. Nós mesmos emitimos juízos pela vida das pessoas por aquilo que nós conhecemos, por aquilo que nós convivemos. Não especificamente por aquilo que as outras pessoas nos falaram a respeito de alguém. E essa é uma situação que muitas vezes a gente corre perigo de entrar num conceito a respeito de A ou de B, porque o C me falou a respeito de A ou de B, que ele fez isso, que ela é assim, que aconteceu aquilo outro, que ela viveu aquilo. Isso é julgar precipitadamente. É estabelecer um juízo sem nem mesmo ter dado à pessoa condição de que eu pudesse fazer um julgamento a respeito de quem ela é, do seu caráter, do seu comportamento, da sua vida. Muitas vezes nós já cancelamos mediante aquilo que as outras pessoas já nos falaram. Esse é um problema. E via de regra, por estarmos numa comunidade onde conhecemos várias pessoas, muitas vezes é assim que acontece. Às vezes não temos uma proximidade com o irmão ou com outra pessoa, mas alguém nos falou daquele irmão, daquela outra pessoa, aquele que acabou de chegar na igreja, aquele que está ali naquela reunião, e eu já faço juízo dele. É esse juízo que Jesus está falando que você não tem que fazer. Julgar precipitadamente. Julgar porque você ouviu falar. Existe aí a tradicional ilustração da peneira de Sócrates, né? A respeito de quando a gente ouve alguma coisa, a gente saber se aquilo é verdade, se aquilo passou da peneira da bondade e se aquilo chega na peneira da necessidade, né? O que você ouviu é verdade? Às vezes a gente já cancela sem saber se é verdade. O que você ouviu gera bondade, porque às vezes é verdade, mas não vai edificar, não vai ser bom. E aquilo que você ouviu é necessário que você fale, que você julgue, que você emita juízo, porque às vezes é assim que a gente faz. Então, esse é o ponto. Não devemos julgar precipitadamente, jamais. O outro ponto que a gente vai ver, por implicação, julgamentos que jamais nós devemos fazer, são julgamentos injustos. Injustos. Porque às vezes é uma situação que foi até confirmada, mas o juízo que eu estou emitindo equivale à ação da pessoa?
Às vezes o juízo que eu estou emitindo equivale a de fato aquilo que ela realizou, aquilo que ela falou. Porque às vezes o cancelamento ele vem de uma forma esmagadora, de uma maneira que atropela. Para vocês terem uma ideia, esse negócio é tão pernicioso. Todo mundo acompanhou aí o falecimento trágico da cantora sertaneja nesse final de semana. Um monte de gente estava celebrando na internet a morte da cantora, chamando ela de bolsonarista, de transfóbica, etc, 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 que morreu tarde. Para vocês terem uma ideia da profundidade desse negócio. Então, a forma com que as pessoas emitem juízo ali, a forma com que as pessoas atuam ali, a gente vai tentar mais uma vez com esse Data Show. Se não der, acho que a gente já vai posicionando na televisão ali, senão a gente nem termina, né? Mas o contexto que a gente percebe aqui é a forma de juízo que a gente está emitindo. O padrão nosso, irmãos, o nosso padrão, a nossa regra, a ideia de regra que vem de régua, de medição, que é a ideia de juízo mesmo. A nossa regra para medir algo ou alguém é a palavra de Deus. E às vezes a gente emite um juízo porque simplesmente eu não gosto, simplesmente eu não concordo, simplesmente eu acho que não tem que ser assim, sem nem mesmo importar o que a Bíblia diz a respeito daquilo. Então esse é um ponto muito perigoso. E por fim, mesmo que eu não tenha julgado precipitadamente, mesmo que o juízo não seja injusto, eu preciso pensar, tem ausência de graça? Não a graça aqui de engraçado, de gargalhar, mas a graça de Deus, o favor de Deus, a bondade de Deus. Porque essa é a circunstância que a gente vê desde a mulher que vai ser apedrejada lá, a adúltera, em João 8. Jesus está ali, de repente chega uma turba de homens com aquela mulher que foi pega em flagrante adultério, todo mundo com uma pedra maior do que a outra na mão, porque a lei dizia que uma mulher pega em flagrante adultério deveria ser apedrejada. E aí trazem para Jesus para testar ele, porque eles querem matar ela a todo custo, mas quer pegar Jesus também. E aí fala, e aí, o que a gente tem que fazer? Porque a lei diz que a gente tem que matar. Se Jesus fala assim, não mata, aí ele fala, peraí, você está quebrando a lei, que tipo de Messias é você? Você também está errado. Se ele fala mata, ele vai dizer, mas peraí, que Messias é você, que Cristo é você que não está tendo misericórdia dessa mulher? Aí Jesus olha para eles e fala, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Abaixa a cabeça, escreve ali no chão, um por um vai saindo ali, acusado pela própria consciência, soltando as pedras no chão, porque o juízo com o qual eles estavam julgando aquela mulher não tinha graça, não tinha favor, tinha ausência de misericórdia. E a maioria das pessoas estão assim, sedentas por cancelar alguém, porque enquanto eu cancelo alguém, sem o mínimo de graça, sem o mínimo de misericórdia, de certa forma eu me blindo também. E é justamente da graça que os próximos versos agora vão falar, do verso 3 ao verso 5. É por isso que nós jamais devemos exercer julgamentos precipitados, injustos e com ausência de graça. Mas o segundo elemento que a gente percebe nesse texto, que a gente vai encontrar aqui em Mateus, é que o conhecimento dos nossos erros nos habilita a ajudar a outros. O reconhecimento de quem nós somos, a graça que está sobre nós, nos leva e nos ajuda a sermos graciosos diante do erro ou do fracasso das outras pessoas. Olha o que Jesus está falando. Por que você vê o cisco, argueiro é cisco no olho do teu irmão, porém não reparas na trave, na viga que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro, o cisco do teu olho, quando tens a trave ou quando tens a viga no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Vamos destrinchar um pouquinho disso aqui. Olha o que Jesus está falando aqui no verso 3. Por que você vê o cisco no olho do teu irmão, porém você não repara na trave que está no seu? Por que você está querendo julgar o seu irmão, cancelar o seu irmão, emitir juízo no seu irmão, sem necessariamente olhar para você primeiro? Olha lá, é o perigo da ausência da autocrítica. Foi o que aqueles homens fizeram com aquela mulher pega em flagrante adultério. Muito provavelmente, muitos deles já tinham passado por essa situação. Haviam passado por esse contexto, haviam passado por esse problema na vida deles. Então havia ali uma ausência de autocrítica na vida daqueles homens. Aí pode deixar eles trabalharem, a gente vai seguindo junto aqui. Conecta comigo aqui, senão vocês vão perder o principal. Tá? Ausência de autocrítica.
É fácil eu olhar e apontar o dedo para o outro. Mas olha para mim aqui. Quando eu aponto o dedo para você, o que está acontecendo com meus demais dedos aqui embaixo? Tem 3 apontando para mim. Foi o que aconteceu com aquele homem que tinha uma dívida impagável com o rei. Vocês lembram? Uma dívida impagável. Se ele trabalhasse a vida inteira, ele não ia conseguir pagar. Ele ia ser preso, a família dele ia ser presa, todos iam ser vendidos como escravos e ainda assim a dívida dele não ia ser quitada. Ele vai para o rei, clama por misericórdia, chora, pede socorro, pede a graça do rei, o rei se compadece dele, perdoa a dívida dele. Ele sai dali aliviado. Ele recebeu graça. Ele não recebeu juízo. Ele não foi cancelado. E aí o texto diz que quando ele descia a escadaria do palácio ali, o que é que ele faz? Ele encontra um conservo. Alguém de igual para igual, que devia para ele uma quantia mínima, irrisória, que facilmente poderia ser paga. E aí aquele conservo pede misericórdia, pede ajuda, pede para que ele de alguma forma consiga pagar ele. E ele pega aquele conservo pelo colarinho, chacoalha ele, chama ele de abençoado e joga ele dentro do cárcere. Ele não fez uma autocrítica. Ele não agiu com graça. Ele não entendeu o tamanho da misericórdia que ele tinha recebido. Quando isso chega no ouvido do rei, o rei severamente pune aquele homem. Sabe por quê que muitas pessoas apontam, condenam, julgam e cancelam as outras? Porque nunca entenderam o tamanho do perdão que receberam de Deus. Nunca entenderam a graça de Deus que foi derramada sobre as suas vidas. Nunca entenderam o tamanho da dívida que tinham para com Deus e receberam o perdão naquela cruz através da morte de Jesus. Ausência de autocrítica. O outro ponto, já está ali, versículo 4. Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu, quando tens uma viga, uma trave no teu olho? É o problema da legitimidade. Como é que eu vou querer cobrar de alguém aquilo que eu não faço? Como é que eu vou querer cobrar de alguém para fazer algo, para viver algo que eu não vivo? Esse é o problema. Muitas vezes as pessoas que estão cancelando as outras por aí, estão apontando e condenando o erro do outro, que às vezes é mínimo e irrisório, perto do erro daquela própria pessoa. Como é que eu vou falar do casamento de alguém se o meu está detonado? Como é que eu vou falar do filho de alguém se os meus são uma bênção? Como é que eu vou apontar ou condenar o que alguém está fazendo ou deixando de fazer na igreja, se enfim eu não estou fazendo nada? Então o que é necessário observar aqui é a legitimidade. O que Jesus está falando é isso. Espera aí, você está notando o cisquinho que está lá no olho do seu irmão, mas o tamanho. Jesus está sendo irônico aqui, né? Viga é isso que você conhece, é viga mesmo. Essa viga de telhado, sabe? Caibro aí, esse negócio. Ele está falando, você está querendo tirar o cisco do olho do seu irmão, mas o tamanho dessa madeira que está atravessada no seu. Como é que você vai ajudar ele se você nem se ajudou? Então é a ausência de autocrítica, é a ausência de legitimidade, mas em terceiro lugar que a gente percebe aqui, é o perigo da ausência de empatia. Olha o que ele está dizendo, hipócrita. Hipócrita, a palavra hipócrita é uma palavra grega para ator. Tá? Aquele que é ator fingido, ele mascara, ele mostra uma coisa, mas ele vive outra. E ele não está falando aqui para os fariseus, ele está falando agora para os discípulos. Tira primeiro a trave do teu olho, resolve o seu problema, e então assim você vai ver melhor para tirar o cisco do olho do teu irmão. Aí você vai ter empatia. Quando você perceber o tamanho do problema que você vivencia, e quando você resolver isso com Deus, aí você vai ter graça para resolver o do teu irmão. Aí você vai ter misericórdia na hora de ajudar ele. Esse é o juízo que Jesus está dizendo aqui que nós temos que exercer. É conhecer os nossos erros para nos habilitar a ajudar os outros. O juízo que a gente não tem que exercer aqui é aquele precipitado, com ausência de graça. Esse não. Mas esse juízo que ele está dizendo que a gente exerce aqui é quando a gente analisa a nossa vida e a gente tem condição então de abençoar a vida do outro. Antes de cancelar, antes de condenar, eu preciso olhar para a minha vida. E quando eu tenho empatia, quando eu me identifico
Quando eu consigo ver melhor o outro, é porque eu consegui tratar e resolver aquela situação, e então eu vou perceber o tamanho da luta, ou do problema, ou do desafio que aquele outro, porventura, possa estar passando. Por isso, irmãos, o terceiro princípio que a gente aprende aqui é que nem todos estão prontos e abertos para serem ajudados quando a gente faz juízo ou julgamento de alguma coisa. Na sua Bíblia pode ser que está separado o versículo 6 aí com um subtítulo, mas lembra que no original não tinha esse subtítulo. Isso aí foi a Sociedade Bíblica que colocou a fim de a gente facilitar encontrar alguns textos. É um parágrafo só. Jesus começa falando não julgueis lá no verso 1 e ele termina aqui no verso 6, ó. Não deis aos cães o que é santo, nem lançais ante os porcos as vossas pérolas, para que não pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Jesus usa aqui uma poesia hebraica, chamada de quiasmo invertido. Olha só. Não deis aos cães o que é santo, muito provavelmente alimento, comida que foi santificada, que deveria ser para quem santificou, na presença de Deus, ingerir aquele alimento, né? E nem jogar pérolas, joias para os porcos. Aí ele muda, né? Ele começa falando de cães, termina de porcos, aqui ele volta lá nos cães, ó. Aqui ele volta aqui nos porcos, melhor dizendo, é invertido, ó. Não lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não pisem com os pés na lama, né? E não deis o que é santo aos cães, para que eles voltando-se vos dilacerem. Ou seja, é desperdício. Não adianta. O que isso tem a ver com o tema que Jesus está falando de não julgar? A gente precisa ir para a teologia bíblica. Olha o que Provérbios 9:8 fala lá. Não se dê o trabalho de repreender o zombador, pois ele vai te odiar. Repreenda o sábio e ele vai te amar. Então a pessoa errou, a pessoa fez alguma coisa, né, que não está de acordo com a palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática. Se ele é alguém temente à palavra de Deus, que tem a vida dirigida pelas Escrituras, quando ele for repreendido, o que ele vai fazer? Ele vai agradecer. Mas se é alguém que não tem a Bíblia como regra de fé e prática, que tem uma visão totalmente distorcida da vida e da realidade, o que vai acontecer quando você for falar com ele? Ele vai te odiar. É jogar pérola para os porcos. É jogar comida santa para os cães. Você vai sair ou mordido, machucado, ou no mínimo sujo de lama. Não vai adiantar. Provérbios ainda fala, mais uma vez, capítulo 23, verso 9. Não perca tempo falando com o tolo, pois ele despreza até os conselhos mais sensatos. Então não adianta. O que a gente tem aqui, irmãos? Sobre julgamento, sobre a cultura do cancelamento. Eu devo omitir opinião? Eu devo falar alguma coisa? Eu devo me posicionar publicamente, individualmente, rede social, roda de conversa, na escola do meu filho, na minha faculdade, diante de erros claros e evidentes que afrontam a palavra de Deus, nós precisamos tomar, sim, posição. Por outro lado, diante de erros das pessoas que são subjetivos e ocultos, nós precisamos confiar no justo juiz. O que a gente fala disso aqui? O que são erros claros e evidentes que nós precisamos tomar posição? Lembrando o que a gente falou aqui. Devo tomar posição sem agir precipitadamente. Lembra? Sem cancelar a pessoa imediatamente. Eu devo agir sem julgar injustamente. Eu preciso julgar, emitir juízo na mesma proporção da falha, do faltoso. E nos portando graciosamente sempre. Esse é um ponto que a gente precisa entender, por exemplo, a disciplina eclesiástica. A disciplina eclesiástica não é para punição, é para restauração do faltoso. A gente tem que entender isso. Muita gente hoje tem, a vida é minha, o que eu tenho a ver com pastor, o que eu tenho a ver com presbítero, o que esses povos, o que eles são melhor, o que eles querem me julgar. Espera aí, é disso que nós estamos falando. Como é que nós temos que tomar posição? Com autocrítica, analisando a trave do meu olho, antes de olhar o cisco do outro. Com legitimidade, tendo condições de olhar para a minha vida, para ver como é que está a minha vida, a fim de que eu possa ajudar o outro, com empatia, sempre me colocando no lugar do outro. A graça e a misericórdia são fatores
predominantes ali para a nossa vida. E por fim, com a consciência de que nem todos estão prontos e abertos para serem ajudados. É uma consciência que a gente precisa ter. Dessa forma, os erros subjetivos e ocultos, nós precisamos confiar no justo juiz. Olha o que Paulo fala aos Coríntios, 1 Coríntios 4, 5. Portanto, não julguem ninguém antes do tempo, antes que o Senhor volte, pois ele trará à luz os nossos segredos mais obscuros e revelará nossas intenções mais íntimas. Então Deus dará a cada um a devida aprovação. Isso aqui para nós gera dois aspectos. Primeiro é o temor. Não existe situação oculta que não vai ser trazida à luz pelo Senhor. Os segredos mais obscuros. O justo juiz é conhecedor. Talvez um não sabe, o outro não sabe, a igreja não sabe, a família não sabe, mas o nosso Deus tudo sabe. Mas a segunda coisa, se de alguma forma estamos sendo cancelados, julgados injustamente, apontados, condenados por dedos à nossa volta, Deus vai dar a cada um a devida aprovação. Pode até ser que nessa cultura de cancelamento, ao defendermos a palavra de Deus, sejamos cancelados. Mas importa agradar a Deus do que aos homens, é o que diz a palavra do Senhor. Por isso, o que a gente leva para casa desse primeiro round dessa série? Primeira coisa, reconheça e trate da sua própria trave. É uma tendência, é uma defesa do ser humano, apontar as falhas do outro para esconder a sua. O que você precisa tratar? O que precisa resolver diante de Deus? De que forma a graça de Deus e a misericórdia dele precisam vir sobre a sua vida nessa noite? Segunda coisa, meus irmãos, com graça, acolha e ajude o seu irmão faltoso. Na cultura do cancelamento, alguém que está cambaleando é um alvo, uma presa fácil para receber uma pancada na cabeça e terminar de ser sepultado. O que a nossa geração precisa conhecer é a graça e a misericórdia de Deus. A coisa mais fácil que tem é você derrubar alguém que está caindo. É a pessoa cair, é a pessoa falhar, é a pessoa errar e as demais ir lá e, como diz lá em Cuiabá, terminar de fechar o caixão. A gente precisa, com graça, acolher e ajudar os nossos irmãos. Não quer dizer que a gente vai concordar com o erro, não. Presta atenção nisso. Deus não concorda com os nossos erros, com os nossos pecados. Ainda assim, de maneira graciosa, Ele nos acolhe, nos ajuda todos os dias. A gente precisa entender o tamanho do perdão de Deus sobre a nossa vida, para que a gente possa aprender a perdoar os nossos irmãos também. Terceiro lugar, será que você não está envolvido de alguma forma nessa cultura de cancelamento? De repente alguém chegou para você e falou mal de alguém, da sua família, do seu trabalho, da sua vizinhança, da sua igreja, e você simplesmente comprou essa avaliação, emitiu o juízo e pronto. Está emitido o meu parecer. Rede social, como é que é o comentário que você promove nas redes sociais? Suas publicações, como que são? Como é que está a sua vida nesse momento em relação a essa cultura do cancelamento? Mateus 18, Jesus fala de uma forma muito profunda, principalmente no nosso aspecto enquanto irmãos. Ele fala, se o seu irmão tem alguma coisa contra ti, vai ter com ele. Se ele te ouvir, você ganhou seu irmão. Às vezes alguém disse para alguém que falou, é por isso que a Bíblia condena a fofoca, e Tiago 3 trata o pecado da língua de maneira tão objetiva como ele trata. O pastor Diego falou disso aqui outro dia. Que é pernicioso. Sabe por quê? Porque ali Jesus compara um irmão que deixa de conversar com o outro com o mandamento de não matarás. Porque quando eu emito um juízo e cancelo aquela pessoa, no meu coração aquela pessoa morreu, eu estou quebrando o mandamento, não matarás. De alguma forma, se você está envolvido nessa cultura, peça perdão para Deus essa noite. Mude a sua concepção. E por fim, não tema ser cancelado na sua família, nas redes sociais,
na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, na sua vizinhança, quando as regras do jogo forem contrárias à palavra de Deus. Não tema. Não tema. Às vezes, em muitos momentos, nós somos constrangidos a entrar nesse politicamente correto, a não emitir opinião. Como eu falei, o mundo não quer a tolerância dos cristãos, o mundo quer o silêncio dos cristãos diante do que a gente anda vendo por aí. Não tema ser cancelado pelo mundo. Antes importa obedecer a Deus do que os homens. Feche seus olhos por um instante, curva a sua cabeça. De que forma que você sai daqui essa noite? Como que você leva essa palavra na sua mente e no seu coração? Peça para que o Espírito Santo de Deus te instrua e traga para o seu coração um renovo a respeito do que significa emitir juízo. Emitir juízo significa buscar ajudar alguém, restaurar alguém, levantar alguém, cancelar, eliminar, tirar da sua vida, tirar dos seus planos, tirar dos seus projetos. É o que o mundo tem feito. E julgar precipitadamente, sem graça, sem empatia, sem autocrítica, não são coisas que nós devemos fazer. Peça para que o Espírito Santo de Deus te ajude, que no jogo dessa vida, as regras que nos norteiem sejam a palavra de Deus. E que aquilo que o mundo trama e se levanta contra nós possamos, de cabeça erguida, olhando para a palavra de Deus, enfrentar com a coragem que o Espírito Santo nos dá todos os dias. Vamos ficar em pé, vamos orar. Deus, nos ajude a ler o nosso tempo, a olhar para a cultura à nossa volta e entender, inclusive, que a arte imita a vida, mas em muitos aspectos a vida imita a arte. Quando vermos o sucesso de uma série, de um filme, que fiquemos atentos, que possamos olhar para a palavra do Senhor e buscar respostas para aquilo, ó Deus, que está à nossa volta. Nesse tempo onde tantas pessoas têm sido canceladas porque não têm cumprido as exigências de uma geração que estabelece regras ao seu bel prazer, e que eliminam as pessoas sem dó nem piedade. Que o povo do Senhor seja luz, que o povo do Senhor seja sal e que faça diferença nessa geração. Que possamos acolher os desamparados, os cancelados, que possamos reerguer o abatido, emitir o juízo da Tua palavra com o propósito de restaurar com graça e misericórdia. E que nós também, pela misericórdia do Senhor, sejamos restaurados e renovados nessa noite, diante das nossas faltas, erros, diante, ó Deus, das atitudes que têm sido contrárias ao Senhor e à Tua palavra, que nessa noite o Senhor também nos renove e nos perdoe, para que sejamos uma geração que faz diferença na nossa geração. Em nome de Jesus, Pai, nós suplicamos que essa palavra fique na nossa mente e no nosso coração, e que assim, ó Deus, entendendo o nosso tempo e a nossa cultura, sejamos instrumento das mãos do Senhor na nossa cidade, para a glória do Teu santo nome. No nome de Jesus, o qual nós oramos. Amém.